Senta aí para ouvir a melhor notícia do dia. Os pensamentos de Deus não cabem na lógica apertada que a dor cria dentro de você. Deus não precisa caber na sua compreensão para continuar sendo bom. Hoje, no nosso devocional de número 169, seguimos com o tema: Deus não pensa pequeno só porque a gente cansou. E o trecho bíblico que nos guia é de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Prazer, eu sou Raquel Campos, eu sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé, no nosso devocional Caminho de Lapidação. Esse texto, ele vem no momento em que Deus está chamando o povo de volta. O povo tinha vivido culpa, exílio, perda, confusão e distância. E no meio disso tudo existia uma tendência muito humana de imaginar Deus a partir da própria dor. E é exatamente aí que o Senhor fala: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Deus está lembrando uma verdade que a gente esquece o tempo todo. Ele não age no nível da nossa pressa. Não pensa do tamanho do nosso medo, não se move limitado pela nossa leitura curta da situação. Deus não cabe na lógica apertada que a dor cria dentro da gente. Quem Deus é, continua sendo maior do que aquilo que a gente consegue entender no momento. E, amada, isso mexe com tudo. Porque quando a vida aperta, a gente começa a concluir coisas sobre Deus rápido demais. A resposta demorada, a gente pensa logo que Deus esqueceu. Se algo sai diferente do esperado, a gente já pensa que Deus não se importou. Se o caminho fecha, a gente pensa que acabou. Mas Isaías vem como um abraço e um choque ao mesmo tempo. Abraço, porque lembra que Deus continua sendo Deus. E choque, porque mostra que nem toda a conclusão da nossa mente cansada está certa. Os pensamentos de Deus são mais altos. As ações de Deus são mais altas. Os caminhos de Deus são mais altos. E isso não significa que Deus é frio ou distante. Significa que Ele enxerga onde a gente ainda não enxerga. Que Ele sabe o que a gente ainda não sabe. Que Ele está vendo a história inteira, enquanto a gente está chorando só o capítulo de agora. O fato de você não entender tudo não significa que Deus perdeu o controle. E isso revela muito sobre o caráter dele. Deus não é improvisado. Deus não é confuso. Deus não é impulsivo. Deus não entra em pânico com o que te assustou. Deus não precisa correr porque alguma coisa fugiu da mão. Ele continua sendo sábio, soberano, bom e alto demais para ser reduzida a nossa ansiedade. A gente quer entender tudo na hora, não é verdade? A gente quer resposta rápida, sentido rápido, fechamento rápido. Só que a vida com Deus nem sempre vem com explicação imediata. Isso aparece em cenas muito comuns. Você faz planos, ora, organiza tudo direitinho e de repente nada sai como você imaginava. Você achava que aquela porta ia abrir, mas fechou. Você achava que aquela relação ia durar, mas doeu. Você achava que já estaria em outro lugar na vida, mais resolvida, mais curada, mais estável, e ainda se vê lidando com batalhas que pensou que já tinha vencido. E é nessa hora que a mente começa a pensar que não era para ter acontecido assim, que Deus devia ter agido diferente, que se Ele te amasse teria facilitado, que talvez você tenha entendido tudo errado. Só que nem sempre o que parece atraso é abandono. Nem sempre o que parece silêncio é ausência. Nem sempre o que parece confusão é falta de direção. Pensa aqui comigo nesses exemplos bem práticos. Naquela vaga que você queria muito e que não deu certo, mas depois você percebeu que teria te levado para um lugar de esgotamento. Aquela amizade que acabou e na época parecia só perda, mas depois você entendeu o quanto aquilo estava te adoecendo. Aquele tempo de espera que parecia insuportável, mas foi justamente ali que Deus amadureceu áreas que você nunca teria tratado na correria. Aquela oração que não foi respondida do jeito que você queria, mas foi respondida de um jeito muito mais profundo do que você conseguiria pedir. Amada, tem coisa que só depois faz sentido e tem coisa que talvez só na eternidade a gente vai entender direito. Segura essa frase aí. Deus não precisa caber na sua compreensão para continuar sendo bom. Aquilo que você acredita sobre Deus molda o jeito como você atravessa a vida.
Se você acredita que Deus só é bom quando tudo dá certo, sua fé abala fácil. Se você acredita que Deus só está presente quando você entende o plano, sua paz vai viver por um fio. Mas quando você começa a lembrar que Deus é maior do que a sua leitura do momento, algo muda por dentro. Você vai ficando menos refém da pressa, menos desesperada por explicações imediatas, menos inclinada a chamar de abandono aquilo que ainda é mistério. Amadurecer espiritualmente também é acreditar que Deus é Deus, mesmo quando você ainda não entendeu o caminho. E isso não enfraquece a fé, na verdade, fortalece. Porque a sua confiança deixa de estar no cenário e volta a estar no caráter de Deus. Vamos começar agora a nossa sessão de coaching, então pensa com sinceridade. Em que área da sua vida você mais tem tentado medir Deus pela sua lógica? É na espera, achando que demora significa descuido? É na dor, achando que sofrimento significa ausência? É nos seus planos, achando que se não aconteceu do seu jeito, então deu tudo errado? O que mais tem dificultado acreditar no caráter de Deus? É a pressa, o medo, a necessidade de entender tudo, a frustração com o caminho, o cansaço de esperar? E se você levasse esse texto a sério essa semana, o que mudaria na prática? Você pararia de exigir que Deus explicasse tudo no seu tempo? Você descansaria mais no caráter dele do que nas circunstâncias? Ou quem sabe você lembraria que pensamentos mais altos não são pensamentos menos amorosos? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar é essa: nesse dia, eu interpretei Deus pela minha dor ou pelo caráter dele? E agora a gente vai começar o nosso exercício. E nesse devocional ele recebeu o nome de tirar Deus do tamanho da sua ansiedade. Hoje, os seus 7 minutos são para perceber onde você tem tentado encaixar Deus na sua lógica e entregar isso de volta para Ele. Então vá para um lugar silencioso, leve o seu caderno de evolução e uma caneta, faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando você se acalmar, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome à área em que você mais quer entender tudo, então escreva e complete. Hoje, a área da minha vida em que mais tenho dificuldade de confiar é... Segundo, escreva o que esse texto te lembra, então escreva e complete. Se os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus, então nessa área eu preciso... Completa com sinceridade, mas eu vou te ajudar a pensar com alguns exemplos. Se os pensamentos de Deus são mais altos que os meus, então nessa área eu preciso parar de chamar de abandono o que ainda não entendi. Se os pensamentos de Deus são mais altos que os meus, então nessa área eu preciso confiar no caráter de Deus acima do meu medo. Se os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus, então nessa área eu preciso lembrar que Deus vê mais longe do que eu. Se os pensamentos de Deus são mais altos que os meus, então nessa área eu preciso acreditar que nem toda resposta virá na hora, mas isso não diminui o amor dele. E terceira e última parte do nosso exercício, escolha um gesto simples de confiança para hoje, porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então agora no finalzinho do nosso exercício, você vai continuar escrevendo, completando, mas você também vai fazer uma ação. A frase é a seguinte: antes de terminar o dia, eu vou. E a minha ajuda com exemplos são essas. Antes de terminar o dia, eu vou entregar a Deus uma pergunta que tenho tentado responder sozinha. Antes de terminar o dia, eu vou repetir esse texto quando a ansiedade quiser interpretar tudo por mim. Antes de terminar o dia, eu vou parar de chamar de atraso que talvez seja cuidado. Antes de terminar o dia, eu vou lembrar que Deus continua sendo bom mesmo quando eu não entendo o processo. É importante você se pôr em ação, então realmente faça o que você colocar nessa frase. A ideia desse exercício é te ajudar a não reduzir Deus ao tamanho que você consegue interpretar hoje. Agora conta para mim aqui nos comentários, qual área da sua vida em que você está tentando medir Deus só pela sua dor? Aquela onde você se questiona, será que Deus realmente está vendo? Será que Ele realmente se importa? Será que eu entendi tudo errado? Desabafa aqui nos comentários, você não está só nessa jornada não, mas depois você volta e você faz o exercício. Porque o devocional Caminho de Lapidação não termina no amém. Ele só termina quando você decide confiar em Deus, mesmo quando não está entendendo tudo. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração. Mas antes que você escute o amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem, você aprendeu que não precisa vencer sozinha.
E hoje você descobre que Deus não pensa pequeno só porque a gente cansou. Os pensamentos de Deus são mais altos. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveite e já salve esse devocional para você poder voltar a ouvir naqueles dias em que você tiver esquecido que Deus não precisa caber na sua compreensão para continuar sendo bom. Então respire fundo e, se você puder, feche os seus olhos. Senhor, Tu sabe como às vezes eu quero entender tudo. Quero saber o porquê, o quando, o como, o que vem depois. E quando não entendo, meu coração se agita, minha mente se apressa, minhas emoções começam a concluir coisas que não vêm de Ti. Hoje eu te peço, Senhor, alinha meu coração ao Teu caráter. Quando eu achar que Tu te atrasaste, me lembra que Tu vês mais longe. Quando eu achar que o silêncio significa ausência, me lembra que Tu continuas presente. Quando eu quiser te reduzir ao tamanho da minha lógica, me lembra que os Teus pensamentos são mais altos, mais puros e mais sábios que os meus. Eu não quero viver te medindo pela minha ansiedade. Eu quero aprender a descansar em quem Tu és. Que mesmo sem entender tudo, eu continue confiando. Que mesmo sem ver tudo, eu continue rendida. E que a verdade do Teu caráter seja maior em mim do que qualquer interpretação nascida do meu medo. Em nome de Jesus. Amém.